Olá, meus queridos e maravilhosos alunos do nono ano. Sejam bem-vindos, sim, sejam bem-vindos à nossa disciplina de Geografia. Galerinha, hoje em nossa aula vamos novamente fazer os exercícios da apostila número 5, aonde estamos trabalhando o leste da Europa, basicamente focados ali na União Soviética, né? O que é o RSS é sim a União República Socialista Soviética. Então, hoje em nossa aula, vamos novamente falar um pouquinho do que a União Soviética deixou depois da sua queda de 1991. Lembrando que o início da União Soviética foi com a queda, com a quebra do Império Russo, com início lá em 1917, com a Grande Revolução de 1917, e em 1922 adotou e colocou em prática um grande plano, primeiramente adotando o nome URSS, União República Socialista Soviética, e em seguida, logo a Revolução, ocorreu a grande mudança nacionalizando comércio, setores bancários e industriais das unidades soviéticas ali. Então começou a pegar os países que faziam parte da grande União Soviética, os países que eram de Império Russo, se juntaram junto com a Rússia, formando a União Soviética. Tá bom? Falamos um pouquinho da corrida, a corrida armamentista, um pouquinho da chegada ao homem ao espaço, onde formulou o desenvolvimento tecnológico. Também falamos um pouco da crise econômica que veio junto com a nacionalização das multinacionais, das grandes empresas, E também falamos um pouquinho do quadro político, onde aconteceu uma grande reforma em 1985, ok? E hoje nossa aula, pulando os exercícios que vocês vão terminar, e eu vou dar o feedback para vocês depois da explicação da semana passada, vamos dar início à nossa nova aula de geografia de hoje. Será bem curta a prática, porque eu vou dar tempo de vocês terminarem, e em seguida que vocês terminarem os exercícios, tem sim um exercício prático lá no sistema etapa, tá bom? Para início de conversa, galerinha, os problemas ambientais herdados pela nossa ex-União Soviética. Foi muitos, tá, galerinha? Por quê? A União Soviética, por ser um sistema aonde visava o poder, basicamente eles tinham sua base marxista ali, então eles tinham um pouquinho da pragmática, de estar tudo certinho, tudo tentar fazer da forma correta, mas não é assim que se funciona um sistema onde que tem uma grande burocracia por trás e depende de grandes desenvolvimentos ali também. E um dos grandes problemas era o desenvolvimento ambiental, porque eles não visavam somente o lucro, nunca visaram o lucro, na verdade, eles visavam um sistema onde não tinha o desenvolvimento capitalista, então eles visavam basicamente em desenvolver sozinhos o meio tecnológico. E um dos grandes ocorridos aí foi os desastres que aconteceu naquele período. Um deles foi a quebra, a grande explosão do sistema hídrico, de irrigação do Mar de Aral. Provavelmente o professor de História já falou um pouquinho sobre isso. A utilização de técnicas irregulares para desenvolver a agricultura, um desenvolvimento inadequado onde uma grande quantidade de agrotóxico teve contato com as águas subterrâneas. Também o derramamento e os vazamentos radioativos, que aconteceu bastante lá, principalmente esses vazamentos radioativos das grandes usinas nucleares que a União Soviética possuía, destacando-se para um ocorrido lá de 1986, com a grande explosão de um reator de Chernobyl. A grande quantidade de resíduos sólidos que vazaram, e também que foram destinados inadequadamente, eles foram lançados, simplesmente jogados em rios e lagos. Então, para diminuir o grande impacto dessa explosão, que aconteceu num reator, lá em Chernobyl, por uma falha humana, acabou contaminando também grandes rios e lagos, porque a União Soviética não queria assumir essa falha. Então, o que aconteceu? Ela começou a tentar se desfazer dessa problemática. Uma das sugestões era lançar em rios e lagos. Basicamente,
Isso provavelmente contaminou boa parte dos leitos. E até hoje existe grande contaminação, grandes áreas com radiações até hoje devido a essa explosão de Chernobyl. Ok? Também a emissão de monóxido de carbono, tá? Grande quantidade de carbono e outros gases poluentes do efeito estufa na nossa atmosfera. A União Soviética, naquele período, em busca do desenvolvimento econômico também, do crescimento do poder socialista, né, visando o autoritarismo, visava desenvolver o mercado, né? Então, eles não têm grandes recursos hídricos, eles utilizavam o carvão em massa, queima de carvão em excesso, e acabava ajudando o aquecimento global, tá bom? Então aconteceu basicamente aí uma grande contaminação tanto do solo com agrotóxicos, né, contaminando grandes aquíferos, águas subterrâneas, águas continentais, o excesso da utilização do carvão em usinas termoelétricas para gerar energia para sustentar o país, porque a Rússia e os países da União Soviética eram países frios. Então, assim, eles não têm como se manter simplesmente em casa sem um aquecimento. Toda casa tem que ter o aquecimento. E esse aquecimento vinha através da queima de carvões em usinas termoelétricas para consumo energético e também tinha o consumo de gás retirados também. Fósseis, combustíveis fósseis como o carvão e o gás natural. Futuramente veio o petróleo, a grande fragmentação, o grande uso de petróleo, tá bom? Mas isso futuramente. Então, a inundação de vastas áreas florestais para a formação de lagos. Eles tentavam várias vezes modificar aquela técnica, né, não estava funcionando, e atrás de outra. E muitas das vezes eles desmatavam para criar hidroelétricas, tá? Para captação de energia. Para a captação de energia não tinha a formação de afluentes igual existe no Brasil. O Brasil tem rios caudulosos, né? Onde existe um curso do rio, onde existe uma massa de ar que vai alimentar uma hidroelétrica. Lá era diferente. Eles tentavam modificar o meio, né? O meio aonde existia pequenos rios e lagos para a extração da energia, mas muitas das vezes não funcionava. E, além disso, todos os anos cerca de 5 milhões de toneladas de petróleo são jogadas para a nossa superfície durante a sua extração, poluindo o solo e a água. Então eles não tinham uma tecnologia de extração e eles continuavam a contaminar o solo e a água, porque o petróleo ele é tóxico, né? É uma reação que acontece devido a milhares de anos com a formação de solos sedimentares, camadas e camadas, que lá na formação rochosa vai criar uma reação química e física gerando o petróleo. Então isso demora milhares e milhares, milhões e milhões de anos, diferente da União Soviética, que não tinha essa visão. Então eles faziam de qualquer forma, retiravam de qualquer forma, tentando utilizar de uma forma muito mais rápida que o sistema capitalista durante aquele período, tá bom? Aqui estudos mostram que o ar da Rússia faz mal à saúde, por essa exceção, tá? Na verdade, a hierarquia cultural que ainda possui lá. Então, a União Soviética ela tem enraizado no seu sistema econômico, no seu sistema industrial, essa visão, né, de consumo de uma forma irregular, sem muita consciência. Então, sofre-se o sistema agrícola, o sistema agropecuário e também a grande extração de recursos naturais e minerais, causando aí a falta desses recursos e a modificação da biodiversidade daquele lugar. Aqui temos a catástrofe de Chernobyl, que foi dia 26 de abril de 1986, onde ocorreu o maior desastre nuclear da história, com a liberação de uma nuvem de radiação, né, uma nuvem radioativa na nossa atmosfera, 400 vezes mais superior à liberação. Olha isso, cara. A liberação pela bomba de Hiroshima, a bomba atômica de Hiroshima. Então, a nuvem que vocês assistem lá na televisão, aquele cogumelo,
não chegou nem perto do que foi o vazamento de Chernobyl. Ele foi 400 vezes mais potente ali, né, na sua dimensão, do que a bomba de Hiroshima. Também tivemos ali a usina nuclear de Chernobyl, que está ali localizada na Ucrânia, que fazia parte daquela fragmentação depois, tá? Mas atualmente, nesse período, ele era parte da União Soviética, como os demais países que vocês estudaram. Então a Rússia, naquele período, era sim de direito da União Soviética. Então era gerenciado pelo sistema socialista, tá bom? E foi o único desastre nuclear que atingiu o nível 7 na escala internacional. Então tem uma escala que mede esses níveis de radiação. Tanto que recentemente aconteceu um desastre na Ásia, tá? Foi um tsunami que acabou abalando uma usina e também tendo vazamento radioativo. Aproximadamente, tá? Além da União Soviética, as nuvens radioativas espalhou-se para diversos países da Europa, atingindo o leste da América do Norte, igual eu falei, tá vendo? E chegou até o leste da América do Norte, lá entre Canadá e Estados Unidos, provocando a remoção, tá, de quase 400 mil pessoas da região mais afetadas pela contaminação. Mesmo assim, houve 31 mortes, tá? Olha, 31 pessoas morreram devido à grande explosão do reator lá na União Soviética, lá na Ucrânia. Olha a diferença, galerinha. Quase virou todo o planeta, né? Foi uma volta de 360 graus. Então, olha que absurdo. Então, quase acabou aí matando milhares e milhares de pessoas dentro do continente da América do Norte. Óbvio que o governo se precaveu, né? Teve ali uma tratativa e acabou tirando 400 mil pessoas da área onde chegou essa radiação. Que absurdo, né? As águas do Aral quase secaram pela modificação, tá bom? A utilização indiscriminada das fontes hídricas que alimentavam o lago de Aral. Esse lago de Aral, ele água salgada, tá? De água salgada ali na Ásia Central. Então, a mudança da redução da superfície do Aral chegou até 60%, galerinha, enquanto seu volume de água teve aí uma diminuição de 80%. Então, perdeu-se muita flexibilidade, né? O fluxo em si parou de circular ali. Então, o Mar de Aral, que era chamado Mar de Aral, agora é Lago de Aral. Então, pela ação da União Soviética naquele período, acabou se modificando, acabando com a pesca. Basicamente, não existe mais a extração da pesca naquela região, tá? Então, fica aqui, vai ficar a dica, vocês vão estar lendo também, não vou ficar só falando, porque se eu ficar falando você não vai estar ouvindo de uma forma adequada. Então aqui tem o conteúdo falando um pouquinho dessa turbulência que foi lá no Mar de Aral, que agora são as águas de Aral. E aqui, galerinha, tem basicamente as questões que vocês vão estar perguntando para mim, óbvio, né? E basicamente eu vou responder: não, tô brincando. Vocês vão sentar aí bonitinhos na mesinha da casa de vocês e vão estar respondendo as questões, né? Vai estar lendo a opção aí e vai estar respondendo. Quais são as razões para essas questões, galerinha? Sim, professor. Basicamente os problemas ambientais herdados lá da União Soviética. Lembrando que existem dois grandes desastres aí, Chernobyl e Aral, tá? Então vocês vão estar lendo de uma forma mais calma, tranquila, na paz, e vão estar respondendo nesta aula. E na segunda aula, o professor vai estar disponibilizando um conteúdo referente a esses dois temas aqui. Vamos lá. Comunidade dos Estados Independentes, onde teve a sua formação. Lembram aonde que foi a formação? Não, né? Então, pelo menos quais países fazem parte? Lembram? Não. Tenho certeza que lembram. Vai conseguir. Então, vai ter uma atividade lá no portal, na sequência das comunidades dos Estados Independentes, aonde temos
a comunidade dos Estados Independentes e depois a comunidade dos Estados Independentes, falando um pouquinho do posicionamento, né, a posição dele no mundo, referente ao IDH, ao Índice de Desenvolvimento Humano, à religião, o seu PIB em dólar, a capital de cada um e a área, a extensão territorial. Então aqui vocês vão ter a dimensão de quais os países fazem parte da CEI, né? CEI, que é a Comunidade dos Estados Independentes. Em sequência, já responder essas questões aqui, está aqui no Classroom. Né? E em sequência, o professor vai estar disponibilizando os exercícios referentes aos problemas ambientais herdados lá da nossa União Soviética até os dias de hoje. Então, países que fazem parte do leste europeu, hoje tem ainda as grandes sequelas, principalmente a Ucrânia, que é um país onde estava Chernobyl, né, onde está Chernobyl até hoje, que é uma área isolada, é uma área onde existe ainda radiação, onde você se expõe à radiação, provavelmente você vai sofrer um câncer, uma mutação celular e vai acabar morrendo, tá? Ou agregando algum tipo de doença para a sua vida. Então, aqui tem a explicação, tá bem prático e fácil. Agora eu vou disponibilizar esta página lá, no Classroom, da página 117, e na próxima aula vamos dar início à apostila número 6, ok? Queridos e maravilhosos alunos, prestem atenção, novamente. Depois o professor não explicou. Hoje vocês vão responder o exercício da página 117, que a gente acabou de conversar aqui, né? Referente aos problemas ambientais herdados da União Soviética, da ex-União Soviética. Página 116 e a nossa página 117. E depois de terminar, ainda vocês vão entrar lá no meu querido portal, tá? O querido e amado portal do Sistema Etapa, e terá algumas questões lá referente à União Soviética e um pouquinho do Império Russo ali, tá bom? Então, basicamente é isso. Eu agradeço a presença de todos. Um abraço. Fiquem com Deus. Dúvidas, vocês podem me chamar, tá bom? Não tem problema. Fiquem com Deus e até semana que vem.